Vamos começar? Seja bem-vindo ao curso de Heresiologia. São 21 aulas, tá? Onde nós estamos conhecendo, explicando e mostrando fatos que nós precisamos conhecer para evangelizar grupos que necessitam do Evangelho de Cristo para eles serem salvos. Pois a Bíblia diz em João capítulo 14, versículo 6, que somente Jesus Cristo é a verdade, a vida e o caminho. Jesus não é mais um caminho, mas uma verdade, tá certo? Ele é um único e suficiente caminho. Então, é necessário que todas as pessoas evangélicas, protestantes, diversas denominações venham aprender as escrituras e a identificar os erros doutrinários e assim evitar cair na apostasia destruidora. Hoje nós vamos estudar um pouco a respeito de uma religião, de uma seita chamado racionalismo cristão. Nome bem curioso, bem interessante. Bem, antes de tudo, eu gostaria de dizer a vocês que não devemos confundir o racionalismo com o racionalismo cristão, porque o racionalismo é uma filosofia que enfatiza a razão, as capacidades racionais, como meio de determinar a verdade. A mente recebe autoridade sobre os sentidos humanos. Os racionalistas geralmente são fundacionalistas que afirmam que há primeiros princípios de conhecimento sem os quais nenhum conhecimento, seja ele qual for, é possível. Tá? E já o racionalismo cristão, vocês vão perceber a grande diferença. Pode haver algum tipo de semelhança, mas tudo isso é o resultado de ecumenismo, de secretismo para enganar as pessoas. Então, hoje nós vamos conhecer o fundador, o que pensa o racionalismo cristão e verificar pela verdadeira escrituras se isso é verdade ou não, tá certo? Bem, como já cansamos de dizer a vocês, a heresiologia é o estudo sistemático das heresias que procuram corromper e destruir a verdade da fé cristã. Já aprendemos no decorrer desses estudos os motivos pelos quais as pessoas se mantêm numa seita, mesmo ouvindo a verdade. Você já aprendeu os vários tipos de classificação que nós podemos fazer para estudar sistematicamente as seitas. Você já aprendeu que, através das escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, já havia falsos profetas, falsos mestres, falsas religiões, no qual o próprio Israel e a igreja do Novo Testamento sempre combateu. E historicamente também. Já aprendemos a respeito dos fundadores, nos quais a gente não fazia nenhuma ideia, e já chegamos a um momento muito bom, pois assim já estamos amadurecendo o nosso conhecimento a respeito das seitas e heresias. Já aprendemos que também heresiologia não é um outro nome para apologética. Apologética é um estudo sistemático também, mas que procura conhecer através da heresiologia. A apologética usa a heresiologia para depois criar uma defesa da fé cristã. Já a heresiologia, ela não utiliza a apologética, ela apenas mostra o erro através das escrituras, mas não cria a defesa. Há uma diferença e há uma, uma combinação das duas, tá certo? Então isso é importante para vocês que estão chegando aqui e para vocês que ainda não conseguiram se inscrever no nosso canal, no nosso curso. Esse curso ele vai ficar constante no YouTube, tá certo? Não vai ser retirado. Quem quiser maior explicação é só entrar no nosso WhatsApp, tá certo? Que nós vamos passar todas as informações, como você vai receber o nosso certificado, de que forma é o pagamento, tá bom? Bem, vamos começar. Então, eu sempre digo que todas as aulas é preciso, depois do vídeo, vocês fazerem um resumo
destacando os pontos negativos e os pontos positivos, tá certo? Em formato de PDF com seu nome, a data e o nome do vídeo, o tema do vídeo, tá certo? Bem, hoje vamos começar um pouco falando sobre o racionalismo cristão. A princípio, o movimento racionalismo cristão é um movimento secretista, ou um movimento secreto, que mistura outras ideias, outras fés. Ou seja, o racionalismo cristão não é cristão de modo nenhum. O racionalismo cristão é a união do espiritismo, humanismo e panteísmo. Para o Centro Projeto Cristão de Pesquisa, o CACP, o racionalismo cristão é apenas um espiritismo kardecista, uma nova roupagem. Mas o que é realmente o racionalismo cristão? Bem, segundo um panfleto intitulado O que é o racionalismo cristão, afirma o seguinte: o racionalismo cristão trata do espiritualismo racional e científico e explica os porquês da vida dentro da razão, da ciência, da filosofia e do bom senso. É a prática doutrinária explanada por Cristo. Tudo começa em 1910, com Luiz José de Matos, na cidade de Santos, estado de São Paulo. Segundo a história, José Matos viu que o espiritismo era mal interpretado e deturpado. Para orientar e corrigir essa má interpretação e essa deturpação, José Matos vai fundar um centro para estudo e prática do espiritismo. Então, nós estamos vendo o quê? Que o racionalismo é essencialmente espírita, tem base espírita, mas que incorporou em seu corpo doutrinário outras filosofias, outras religiões. Então, já vimos em outros momentos que o espiritismo ele foi refutado, no sentido de que já vimos seus erros, tá? E assim é muito fácil conseguir é, assim combater essa nova religião chamado racionalismo cristão. Em 26 de janeiro de 1910 foi realizada uma reunião. Em 21 de junho de 1912, Luiz de Matos e Luiz Alves Tomás resolveram construir uma sede própria. A palavra racional foi introduzida em 3 de fevereiro de 1946 por obra de Antônio do Nascimento Cotas. Então nós estamos vendo aí que Luiz de Matos foi o fundador ou codificador do racionalismo cristão, que nada mais é do que o espiritismo com outras ideias e inovações, certo? O racionalismo cristão ensina que este movimento é apenas uma filosofia sem cunhos religiosos. Então ele pode ter qualquer tipo de pessoa, né, em seu corpo de membro. Ensina que não existe nada de sobrenatural. Consequentemente, já entendemos aqui que não acredita no Deus teísta. Esta cita cresce através de propaganda de 2 livros: Racionalismo Cristão e A Vida Fora da Matéria. Existe uma situação chamada limpeza psíquica que é registrado na página 117 do livro impresso. Tá? São sessões de exorcismo, né? Do que eu sempre tenho dito. Toda a seita. Deixa eu botar aqui agora no PDF e mostrar a vocês essas sessões é, de exorcismo que acontecem, né? Que chamam de sessões de limpeza psíquica. Deixa eu ver se dá pra ver, né? Então, eu já tenho dito que todas as seitas, elas fazem a reconstrução cognitiva. Então, vamos supor que a sua mente é uma caneta, né? Um exemplo, pode ser qualquer objeto. Aí chega uma pessoa e diz: olha, essa caneta não pega. Essa caneta tá faltando material. Essa caneta tem uma cor feia. Essa caneta precisa ser destruída. Essa caneta não funciona bem, tá certo? Ela não pega muitas cores. E assim ele consegue
enganar as pessoas e fazer com que a sua mente, que funciona bem, tá, venha a ser totalmente desmontada e depois reconfigurada conforme aquele pensamento daquela seita. Ou seja, então a caneta quando volta, ou seja, quando somente voltar ao estado consciente, já volta totalmente deturpado e sofrendo, obviamente, a lavagem cerebral. E é justamente isso, essa limpeza psíquica ou essas sessões de exorcismo. Aqui no PDF eu vou destacar apenas essas partes aqui que vai fazer você entender melhor. Diz assim, as chamadas sessões de limpeza psíquica, isso é, reconstrução cognitiva, destrói a nossa capacidade racional de pensar e detectar conhecimento verdadeiro e conhecimento falso, tá certo? Muito comum nos cultos racionalistas, são espécies de sessões de exorcismo. Através destas, o astral superior arrebata para fora da atmosfera da Terra os espíritos perturbadores que assistem e observam os seres humanos, produzindo com sua assistência maléfica e fluidos deletérios, doenças ou outros males, de ordem física, moral, espiritual e social. Tal ação benéfica de saneamento e higienização astral processa-se principalmente através de fenômenos psíquico do desdobramento. O trabalho das forças superiores, feito deste modo, através do racionalismo cristão, com segurança e eficácia, é uma das revelações mais notáveis de que tem ciência o ser humano no campo do psiquismo e seus resultados são inegavelmente benéficos para a humanidade. O que é o racionalismo cristão? Então, eles já estão aí dizendo a vocês tudo aquilo que eu já mostrei e disse anteriormente. Agora, obviamente, de uma forma mais romântica. Eu apenas estou mostrando que é um câncer, né? Um doutor que utiliza o câncer para trazer vida e esperança a uma pessoa não é um doutor, mas um doutor que mostra que o câncer faz mal ao organismo e necessita retirar ou fazer algum tratamento que faz com que esse câncer desapareça. Esse é o verdadeiro doutor, tá entendendo? A figura de linguagem. Bem, então nós vimos essa primeira questão e temos uma segunda questão. Como o racionalismo cristão, obviamente não é cristão, né? Vê a Bíblia da seguinte, de que forma o racionalismo cristão vê a Bíblia, né? Assim como é, toda apostasia, toda e qualquer apostasia, qualquer um que seja, por mais inocente que seja, por mais acadêmica que seja, vai agir contra a Bíblia em algum sentido. Obviamente não estou negando aqui os erros possíveis de tradução ou de digitação. Né? Eu já peguei diversos livros que falta um R numa palavra, um B em outra, um A em uma. Isso é normal, tá? Mas quando você pega a história da comunidade judaica, da comunidade cristã primitiva e alguns conjuntos de fiéis cristãos, você vai ver que as traduções e as cópias eram muito bem preservadas, diferente da nossa. Por exemplo, eu tenho aqui meu rascunho, não sei se vai. Deixa eu levantar essa câmera. Pronto, acho que tá por aqui. Eu tenho aqui meu rascunho, tá? Mas assim, é toda cheia de erro, tá vendo? Então, a minha cultura não se importa com esses erros, tá? Por quê? Porque eu posso corrigir em outras folhas. Diferentemente do judaísmo, da comunidade judaica, que começaram a trabalhar em cópias, e a partir do momento que eles erravam um momento, eles destruíam essa cópia errada. Ele não preservava a cópia errada. Eles preservavam as cópias fiéis. Então, se um judeu que copiava um escriba, ele destruía essa cópia. Então, a preocupação era sempre deixar uma cópia fiel e original, tá certo? Então, toda apostasia vai ir contra as escrituras, né? Em algum sentido, né? Negar alguma autoria do Pentateuco e assim por diante. Pois bem, aqui você vai ver o seguinte: o que pensa o racionalismo sobre a Bíblia? Diz assim: na Bíblia, todos sabem,
foram alterados diversos textos originais, tá? Então, só um ponto. Se uma religião diz isso, ela precisa ter no seu livro de ensinamento as cópias originais. Em nenhum dos dois principais livros do racionalismo cristão você não tem isso. Então isso já derruba a construção dessa frase. Tá entendendo? Então daqui em diante, você vai ver que é mais falsidade, falsificações, erros de honestidade intelectual, porque essa premissa está falsa. Para isso ser verdadeiro, ele deveria apresentar em seguida, e nesses livros que ele tem, não tem isso, tá? Os textos originais. Né? Então aí você pergunta, como é que eles sabem disso? Não sabem, certo? São apenas conjecturas, né? Apostasia. Bem, com o fim de favorecer a um vantajoso sistema capaz de propiciar fundos suficientes para sustentar a sustento das religiões que mantém. Nós sabemos que hoje a única religião que deturpou o texto bíblico, tá? A única atualmente, não sei se tem outras, é as Testemunhas de Jeová, tá? Você vai ver aí se você já viu na última aula as Testemunhas de Jeová, você vai ver que aquela Bíblia é uma Bíblia realmente adulterada. Bem, somente a palavra perdão, habitualmente introduzida naquele livro, tem proporcionando imensa incalculável renda. Durante muitos séculos, as religiões propugnaram pela ignorância dos seres. Essa ignorância convinha aos interesses dos orientadores religiosos. Isso porque ricos e ignorantes sempre viveram as milhas de maravilhas com as suas seitas de religiosas que introduziram na Bíblia. Esse versículo é repleto de malícia. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então o que eles estão dizendo aqui? O autor diz assim, né? A Bíblia para o racionalismo cristão é um texto interpolado e alterado para satisfazer os interesses humanos. Eu acredito que isso deve ser dito contra o racionalismo cristão. É o racionalismo cristão que interpola e altera para satisfazer suas próprias necessidades emocionais e tudo mais na crença deles, tá? Não nas escrituras. Ponto B. É objeto de lucro financeiro por parte dos líderes religiosos que usam como fonte doutrinária. Mas quando nós entendemos a correta compreensão da heresiologia, vamos entender que o falso profeta, na maioria das vezes, utiliza a Bíblia original para ter condições econômicas. Alguns outros falsos profetas utilizam Bíblias, ou no caso, Testemunho de Jeová, uma Bíblia deturpada. E assim consegue também, entendeu? Mas é mais conveniente para o falso profeta utilizar uma Bíblia correta e assim, na sua narrativa, mudar os fatos. Tá? Pode ser é usada como forma de manter os seus leitores na ignorância espiritual. Eu entendo que a ignorância espiritual parte do racionalismo cristão por ter base no espiritismo, tá? Incorporar em seu credo de compreensão sobre o mundo diversas outras filosofias que não é bíblica. Bem, já vimos tudo isso, agora vamos ver o que eles dizem sobre Deus, a pessoa de Deus. Diz assim, eles dizem muito mais coisas, né? Mas para a gente aqui resumir, assim, grupos afins se reúnem para adorar de um certo modo, um certo Deus. Cada povo, cada raça criou a imagem desse Deus à sua própria semelhança. O chinês, por exemplo, jamais admitiria um Deus com feições ocidentais, assim como o ocidental acharia absurda até ridícula a ideia de divindade do rosto asiático. Os deuses possuem invariavelmente as características físicas e mentais dos seres que os concederam. Então aqui, para finalizar, na Bíblia, no Velho Testamento, um livro sagrado e intocável para todos os adoradores, existem várias referências ao Deus de temperamento iracundo e vingativo da época. Então, para finalizar aqui, né? Então, esse vergonhoso sentimento, especialmente em um Deus
nada mais é do que o reflexo do sentimento do próprio povo que imaginou. Então parece que está falando sobre através do pai da psicanálise. Então, tanto a psicologia quanto a psicanálise, quanto o ateísmo tem essa mesma construção argumentativa, mas que se modifica em alguns pontos. Mas, essencialmente, a ideia é o seguinte, que Deus, para este tipo ou estes tipos de credo, é apenas a construção mental humana, ou seja, Deus foi criado à minha imagem e à minha semelhança. Só que quando você pega o texto de Gênesis, tá? O texto de Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, você vai ver que quem cria o ser humano é Deus. E a doutrina sobre Deus no judaísmo judaico-cristão é radicalmente, absurdamente distante desse conceito do racionalismo cristão a respeito de Deus. Por quê? Porque Deus na Elohim, né? Yahvé, Adonai é diferente em diversos aspectos do ser humano. Por exemplo, somente Deus é imortal. Somente Deus é incriado, tá? E Deus não existe no sentido do plano terreno, né? Ou seja, ele não está nesse plano terreno como parte do plano terreno, né? Ele não é panteísta, como o racionamento cristão afirma. Então Deus é distinto, Deus é imanente, Deus é transcendente, Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é todo poderoso. Isso a mente humana não pode compreender e muito menos poderia criar esse tipo de Deus santo, absoluto, tá? Inacessível, sem os méritos de Cristo. Então, isso, o que o racionalismo cristão está dizendo é pura besteira e falta de compreensão real das escrituras. Bem, vamos ver aqui que nós temos mais. O racionalismo cristão vê Jesus Cristo de uma forma que realmente é o fim da apostasia. Jesus, para o racionalismo cristão, não é capaz de executar ou realizar milagres, tá? Então, o racionalismo cristão também vê a humanidade ou o homem da seguinte forma: nega o relato bíblico da criação e ensina a teoria da reencarnação. O racionalismo cristão ensina que os espíritos desencarnados são divididos em 33 classes. O racionalismo cristão nega a realidade do pecado e a possibilidade de perdão, ou seja, eles negam com isso o sacrifício perfeito, eterno, genuíno, santo de Cristo na cruz do Calvário, baseado nas profecias e nos fatos do Novo Testamento. Entendeu? Portanto, o racionalismo cristão ensina algo que a Bíblia nunca ensinou. É complicado realmente você conhecer pessoas que estão ainda neste momento acreditando em seitas e em doutrinas do demônio. Bem, eu agradeço a sua atenção ao nosso curso. Espero ter poder auxiliado, tá? Em algum sentido, a sua necessidade de conhecer fatos que algumas pessoas tentam esconder. Então, não se esqueça de fazer as atividades e até o próximo vídeo, tá certo? No próximo vídeo vamos falar de outras seitas, pois é um conjunto de estudos, né? E uma coisa importante, e não para aqui, né? Aqui é apenas um curso intermediário de heresiologia, porque nós escolhemos 18 a 19 seitas para comentar de uma forma muito abrangente sobre cada uma delas, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo.